A paz do Senhor Jesus, amado e amada do Senhor. Estamos de volta para darmos início ao curso de capelania social. Assim oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, te agradeço por essa rica oportunidade de estarmos iniciando mais um curso de capelania, o curso de capelania social. Abre as nossas mentes para que possamos aqui aprender a Tua Palavra e poder levar aos amados e amadas do Senhor que estão aqui ligados nesta aula para aprender a abordagem e como proceder no curso de capelania social. É assim que oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, eu sou o capelão Robério César e estou iniciando agora o curso de capelania social. Dar parabéns a todos os amados e as amadas do Senhor Jesus que se inscreveram no canal. As aulas, elas são gravadas e publicadas no YouTube e, sendo assim, todos os alunos terão esta comodidade de assistir às aulas do curso completo de capelania. Já estão gravadas lá no meu canal, o curso de capelania hospitalar, o curso de capelania social e as demais capelanias serão posteriormente gravadas, ok? Então, em nome de Jesus, comecemos a aula de hoje. Capelania social. Alimento espiritual mais o alimento material. Então, o que é a capelania social? Vamos dar essa pequena introdução, né? Os senhores e as senhoras estão vendo aí a parte dessa figura, né? Tem aí uma panelão de sopa, né? Onde a comunidade está sendo aí abastecida, tá? Aí no centro e do lado direito, os senhores estão vendo aí o pessoal, né? Fazendo o serviço de capelania social. Na parte material é levar o alimento e na parte espiritual é levarmos a palavra do Senhor Jesus, o Evangelho de Cristo, o refrigério das almas, das todas as almas que aqui se encontram no planeta Terra. Então, vamos para a apostila. Então, capelania social. Capelania social de assistência em ação social, um projeto de abordagem evangelística para a implantação e crescimento de igrejas. Há uma importância evangélica bíblica de dar assistência aos que estão com fome, nus. E onde é que está escrito biblicamente isso? Referência fica em Mateus 25, 35. Então, vamos para a Bíblia, né? 25, 35. O que é que diz? Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me,
O 36. Estava nu e me vestiste, adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então, a referência bíblica, tá, da capelania, da ação social, é em Mateus 25, 3,5 e 3,6. É ordem do Senhor Jesus. Aperfeiçoa a fé, conforme está escrito em Tiago 2, 22. Vejamos o que a palavra fala em Tiago 2, 22. Bem, vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, outra referência, que a fé ela é aperfeiçoada, conforme está escrito em Tiago 2, 22, que acabamos de ler. Provérbios 2, 22, 6. Capelania de assistência em ação social com fundamentação bíblica em Provérbios 22, 2. O que é que Provérbios 22, 6 fala? A responsabilidade do assistente de ação social em ensinar. Então, vamos para Provérbios 22, 6. Instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amados, já vimos aqui qual é o dever do cristão. E como capelães, devemos estarmos preparados para colocar a mão no arado. Em Mateus 25, 35, Mateus 25, 35. O que é que nos fala Mateus 25 e 35? 25, 35. Mateus 25, 35. 34, 35. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, e era estrangeiro e me hospedastes. Então, amados irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina a todo momento, né? Estamos lendo aqui a pequena introdução da apostila de capelania social. Há uma importância evangélica, bíblica, de dar assistência aos que estão com fome, nus, conforme escrito em Mateus 25, 35 e 36. É ordem do Senhor Jesus, aperfeiçoa a fé, conforme está escrito em Tiago 2, 22. A capelania de assistência social com fundamentação bíblica. Outra referência, Provérbios 22, 6. Quanto à responsabilidade do assistente de ação social em ensinar, né? Lá em Provérbios 22, 6, ensina a criança a andar pelo caminho correto. E levar para os asilos, creches
não apenas o material, como alguns, mas principalmente amor e a água da vida, pois assim os visitados por nós não mais serão carentes, mas filhos de Deus, tornando cada um cheio da glória do poder de Deus. Em Mateus 28, 19 e 20, estamos com a responsabilidade de lembrar daqueles que são esquecidos pela sociedade. Mateus 16, 18, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós. Em Isaías 61, do 1 ao 3, façamos um ano sabático na vida dos visitados, libertando-os e transformando-os em carvalho de justiça. O serviço de capelania evangélica na área de assistência de ação social deve produzir unidade nas denominações evangélicas, pois prioriza os valores bíblicos que são comuns em todas. João 17, 23. O que é que ele está dizendo aqui? Que o serviço de capelania, ele abrange, ele deve produzir unidade. O que é unidade? Unidade é um só pensamento, uma coisa única. Unidade vem de um. Uma coisa única. Produzir unidade nas denominações. São tantas denominações que existem. Então, ele está falando aqui nas denominações evangélicas, pois prioriza os valores bíblicos que são comuns em todas. Ou seja, todas as denominações evangélicas, né, elas têm devem ter a mesma unidade, né? A mesma unidade. Então, vamos ver aqui em João, a referência bíblica que eles nos dão, João 17, 23. João 17, 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Isso é Jesus falando. Isso é Jesus falando. João 17 e 23. Unidade. A unidade da igreja, da eclésia. A unidade de nós como cristãos. Nós somos a igreja. Então, nada mais do que Bíblia. Ser capelão é praticar a unidade. Toda a eclésia, toda a igreja deve priorizar a unidade. O serviço de capelania evangélica na área da assistência social deve produzir unidade nas denominações evangélicas, pois prioriza os valores bíblicos
que são comuns em todas, conforme João 17, 23. Vou ler mais uma vez. Jesus falando, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que teu nome enviastes e o amastes como também amaste a mim. Então, para reforçar mais a unidade que a igreja deve priorizar, estamos lendo João 17, versículo 23. Então, eu vou ler o anterior, que é o 22, versículo 22. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, e eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. Tá? Isso aí foi a oração sacerdotal de Jesus, lá no Evangelho, né? Segundo João 17, Evangelho de Jesus, né? Escrito por João, tendo Jesus falado, né? Então, Jesus falou e nós temos que cumprir o que assim foi ordenado. Então, a igreja, a eclésia, ela tem prioridade de unidade. Porque se não priorizar a unidade, estamos sem sentido de viver, de pregar o que o Evangelho do Senhor Jesus, do nosso Senhor Jesus, orienta que façamos. Nós estamos aqui na capelania, o curso de capelania social. Então, o serviço de capelania é uma área que abrange vários leques. E capelania social, nós estamos falando de assistencialismo social. Ele deve produzir unidade em toda a igreja, toda e qualquer igreja, independentemente de denominação. Por quê? Deve-se priorizar os valores bíblicos. E os valores bíblicos for a igreja cristã, tem que prevalecer a palavra de Deus, conforme João 17 e 23. O espírito voluntário é essencial para que o capelão evangélico de assistência em ação social. Ou seja, nós temos que fazer com amor. Nós temos que fazer como se estivesse fazendo para Jesus pessoalmente. Nós não devemos fazer acepção de pessoas. Nós temos que estar orando e vigiando incessantemente para que possamos estar firmes na rocha verdadeira que é o Senhor e nosso amado Jesus. Nós temos que estar orando, jejuando, estar ali sempre em atalaia, que é para podermos estar
preparado para os bombardeios que virão, porque o inimigo número um das nossas almas está a nos rodearmos para querer tragar a nossa alma a todo e qualquer custo. Nesse trabalho de assistencialismo social, não é diferente. Os bombardeios que iremos receber vêm de todo lado. As dificuldades que iremos, desde o entendimento dessas aulas que estão sendo veiculadas no YouTube, né? A preguiça, o descaso, o não interesse de estudar, de fazer um curso de capelão, tudo são bombardeios, são investidas do inimigo para que não possamos crescer espiritualmente, na graça e no conhecimento. Então, amados e amadas, isso é muito sério. É muito sério. A guerra espiritual, ela é tremenda, que nós não conseguimos enxergar isso. Mas a palavra, ela está nos ensinando a cada segundo, a cada momento. A palavra, ela está conosco, materialmente e espiritualmente, quando nós nos abrimos, quando nos damos acessibilidade à palavra. Os estudos estão sempre aqui conosco e o Espírito Santo de Deus está sempre, a cada momento, a cada segundo, conosco. Basta-nos darmos ouvido a Ele. Amém? Então, o bombardeio é grande. O bombardeio é grande, 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 grande. Mas as portas do inferno jamais prevalecerão. Amém? O espírito voluntário é ter humildade. Mateus 18:4 fala da nossa humildade, para ter humildade. Espírito voluntário é ter a motivação certa. A capelania de assistência social é comunicar com aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos, na mendicância, é comunicar com os favelados e com aqueles que se abrigam nas calçadas ou debaixo das pontes. Comunicar significa participar, transmitir. Comunicar é participar. Em Filipenses 3:10, Paulo diz sobre a comunicação que havia das aflições de Cristo nele. Precisamos participar das dores daqueles que são nosso alvo na assistência de ação social, porque estes são os alvos do amor de Deus. Precisamos nos identificar com aqueles que sofrem como se fôssemos nós mesmos. Lembre-se do segundo mandamento dado pelo Senhor Jesus. E qual é o segundo mandamento que foi mandado pelo Senhor Jesus? Amará o nosso próximo como a nós mesmos. Mateus
22, 39. Comunicar é nada mais do que transmitir o Evangelho e a própria alma. Junto com a Bíblia, precisamos transmitir nossa alma, que é o nosso sentimento e raciocínio. Leia em 1 Tessalonicenses 2:8, transmitir o Evangelho e a própria alma. Junto com a Bíblia, precisamos transmitir nossa alma, que é o nosso sentimento e raciocínio. Precisamos ter apreço pelos que vamos atingir e precisamos de verdade valorizá-los. Precisamos ver nele o propósito de Deus, que é de restaurá-los, curá-los e quer dar a eles o verdadeiro sentido para a vida. Precisamos ver o potencial que todos eles têm, independente de como eles estejam no momento que os conhecemos. Há vários exemplos bíblicos do encontro de Jesus com gente que talvez não consideraríamos gente, mas que ele amou, nos dando exemplo de capelania evangélica com assistência de ação social com os desprezados pelos religiosos, inclusive pelos religiosos. Então, o que é que eu acabei de falar aqui? Que o maior exemplo de assistencialismo quem deu foi nosso amado e Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Porque ele fala aqui, amados irmãos, a apostila, que precisamos ter apreço pelos que vamos atingir e precisamos de verdade valorizá-los. Precisamos ver neles o propósito de Deus, que é de restaurá-los. O propósito de Deus é restaurar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão vivendo à margem da dignidade humana. Nós precisamos ver nessas pessoas, nos nossos irmãos, que fomos todos criados por Deus, ver o propósito de Deus, que é de restaurar, isso é importantíssimo, de curar, de dar a eles o verdadeiro sentido para a vida. Eles estão lá largados, sem ninguém, sem parentes, sem aderentes, sem ninguém que preste atenção a eles. Eles estão lá no submundo da dignidade. Nós precisamos ver e mostrar para eles o potencial que todos eles têm, que eles são gente igual a nós. Eles apenas estão naquela situação momentaneamente. O deserto não é lugar de morada, é passageiro. Todos nós passamos por um deserto.
Então, cabe a nós cumprir o ide de Cristo, irmos lá, levarmos o refrigério para as almas daqueles irmãos, nossos irmãos, porque eles estão passando por necessidade. Lá no livro de Neemias, no capítulo 5, do 1 ao 19, ele fala o que é o assistencialismo social. Então, a Bíblia, ao tempo todo, nos ensina, a palavra de Deus nos ensina isso. Renúncia. Deixar voluntariamente aos que se tem direito. Renúncia. Deixar voluntariamente aos que se tem direito. Recusar. Rejeitar. Então, nós precisamos de renunciarmos. Deixar voluntariamente ao que se tem direito, recusar, rejeitar. Então, eu tenho direito, nós como capelão, nós temos direito, né, de dar um exemplo aqui. Eu tenho o direito de todo sábado, todo domingo, um dia da semana aí, vamos dar um final de semana que é para sacrificar, ir à praia, em um clube, né, com a família e tal. Então, nós temos que ter renúncia, que nós estamos adentrando para um serviço de assistencialismo social. Então, o que é renúncia? A gente vai ter que renunciar. Renúncia é deixar voluntariamente o que se tem direito, recusar, rejeitar. Então, a gente teremos ter o dever, passamos de ter direito para ter dever para com esses irmãos. Vamos rejeitar todos os nossos direitos. Quando eu falo rejeitar os nossos direitos, é no bom sentido, amados, que é renúncia. O trabalho de assistência social é renúncia. Trabalho, enfim, trabalho do Evangelho de Cristo é renúncia. A gente vai ter que renunciar a muita coisa para prosseguirmos na missão que assim nos foi dada através do nosso chamado. Em Filipenses 2 e 7, nosso Senhor se esvaziou de si, renunciando a toda a sua honra, a todo o seu poder e toda a sua glória, para que, através de um ato de capelania, pudesse atingir milhões de pessoas. Ao perder a sua vida, trouxe vida para os outros. Vê só que exemplo máximo. Vou ler de novo. Rejeitar. Filipenses 2 e 7. Filipenses 2 e 7. Deixa eu abrir aqui. Filipenses 2
e 7. Filipenses 2 e 7. Aleluia, glória a Deus. Filipenses 2 e 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Filipenses 2 e 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vê que exemplo, amados e amadas do Senhor. Isso é rejeitar. Nosso Senhor se esvaziou de si mesmo, renunciando a toda a sua honra, a todo o seu poder e a toda a sua glória, para que através de um ato de capelania pudesse atingir milhões de pessoas ao perder a sua vida, trouxe vida para os outros. Amém? Oh, glória! Servir é fonte para a renúncia, porém, o prêmio é a coroa para todos aqueles que abrem mão de sua própria vida em favor de outros. Por isso, nunca devemos nos esquecer que em nós não há poder algum, pois todo poder emana de Deus. Combater a separação entre a fé e as obras. A fé e as obras. Então, vamos ver o que é que a palavra do Senhor nos fala lá em Mateus, Mateus 20, 28. Mateus 20, 28. Mateus 20, 28. Amém? Glória a Deus. Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, amados, Mateus 28, servir, 20, 28, Mateus 20 e 28, servir foi o que Jesus fez o tempo todo. Servir é fonte para a renúncia. Porém, o prêmio dessa nossa renúncia é a coroa
para todos aqueles que abrem mão de sua própria vida em favor dos outros. Amém? Por isso, nunca devemos nos esquecer e sempre lembrarmos, nós temos que nunca, por isso, nunca deveremos nos esquecer. Por isso, nunca deveremos nos esquecer. Ou seja, a gente tem que se lembrar. Se nós nunca devemos esquecer, então ele está falando que sempre temos que se lembrar de que não há poder algum em nós, pois todo poder emana de Deus. Combater a separação entre a fé e as obras, conforme Tiago 1, 22 e 27. Amém, amados? Não posso ser meramente ouvinte ou espectador da palavra de Deus, mas pleno trabalhador que apenas obedece e vive um evangelho prático. Esta prática está em manifestar o amor fraternal, a separação do sistema do mundo e do domínio da língua, este pequeno órgão, mas que pode ser mortal. Se realmente você tiver fé e não tiver obra, estará de mão vazia diante de Deus. Esta fé é como se estivesse enterrada em um sepulcro. Não podemos fazer nada, ficando totalmente inútil no mundo físico como no mundo material. Ok, amados? Então, sempre o Evangelho está sempre aí nos exortando. E nós não podemos ser meramente um ouvinte ou um espectador da palavra de Deus, mas colocarmos a mão no arado, sermos o pleno trabalhador, aquele que apenas obedece e vive um evangelho prático. Esta prática está em manifestar o amor fraternal, a separação do sistema do mundo e do domínio da língua. E este pequeno órgão é a língua, mas que pode ser mortal. Amém? A verdadeira fé é apresentada quando não temos acepção de pessoas, ou seja, agir sem qualquer parcialidade. Nisso se manifesta o amor de Cristo. Em Tiago 2:1. Tiago 2:1. Então, vamos ler aqui para os amados irmãos e irmãs. Tiago 2:1. Tiago 2:1. Tiago 2:1. Glória a Deus. Aleluia. E marcou.
Desperta, amigo, enquanto é tempo, deve vir a acontecer. Aceita Jesus Cristo hoje mesmo, e uma vida nova irás viver. Tiago 2:1. Meus amados irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Vou ler de novo. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. O que é que ele quer dizer com isso? Que nós não devemos fazer acepção de pessoas. A fé verdadeira é apresentada quando não temos acepção de pessoas, ou seja, a gente escolher pessoas para fazer o bem. Não, nós temos que fazer o bem sem olhar para quem. A palavra nos fala a todo momento. Se a fé verdadeira é apresentada quando não temos acepção de pessoas, ou seja, agir sem qualquer parcialidade, nisso se manifesta o amor de Cristo. Você é semelhança de Cristo, para que com ele fizesse boas obras e com elas andar em sua presença. Efésios 2:10 é a referência. Há uma necessidade de capelania, de assistência em ação social. Neemias, capítulo 5, verso 1 ao 19. Eu vou dar uma acelerada, porque se a gente ficar remetendo os capítulos e versos da Bíblia, aí o vídeo fica muito prolongado. Há uma necessidade de capelania, de assistência social. Neemias, referência, Neemias, capítulo 5, 1 ao 19. Neemias estava envolvido com a restauração, reconstrução de Jerusalém. Havia adversários, havia muito serviço, mas havia também uma brecha, um problema social. Um grande clamor dos judeus contra os seus próprios irmãos. Por quê? Estavam em grande pobreza, sem alimento básico para viver. Estavam sem terras, sem vinhas, sem trabalhos, terras hipotecadas para comprar trigo. Estavam endividados por pagarem tributos pelas terras e estavam sem herança e sem história. Então, tudo isso, os amados irmãos, lendo lá o livro de Neemias, capítulo 5, do verso 1 ao 19, vai elencar, né, os problemas que o povo estavam passando, né? Só ir buscar. A palavra nos ensina a cada momento. Uma reflexão nos dias de hoje. Há entre nós muitos brasileiros que estão em grande clamor. Nos dias atuais, há entre nós muitos brasileiros que estão em grande clamor. Provérbios 21, 13. Provérbios 21, 13.
Então, vamos, Provérbios 21, 13. O que é que diz Provérbios 21, 13? O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Este manual, ele não falha em nenhum momento. Só abri-lo, só buscá-lo e tem todas as respostas que nós, os cristãos, os não cristãos, seja você que está assistindo essa aula agora, você sendo cristão ou não sendo cristão, se você abrir a Bíblia, ela vai estar lá disposta para você ver esse manual magnífico dado por nosso Pai Eterno. Basta abrir o seu coração, como eu abri o meu, como os irmãos em Cristo abriram o coração deles. Provérbios 21, 13. Está lá falando do assistencialismo social. É muitíssimo importante. O que tapa o ouvido, Provérbios, estou falando aqui do livro de Provérbios, versículo 21, capítulo 20, Provérbios 21, verso 13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Desculpa. Há entre nós muitos brasileiros que estão em grande clamor. Então, nós temos que estarmos firmes na rocha verdadeira para estarmos prosseguindo com a nossa missão. Desculpa mais uma vez aí. Glória a Deus. Também clamará e não será ouvido. Provérbios 21, 13. Que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Sem alimento, sem terras para plantar, sem trabalho, sem casa. Isso é uma alusão dos dias de hoje. Quantas pessoas hoje estão sem alimento, sem terra para plantar, sem trabalho, estão desempregados, sem casa, moradia para morar, filhos escravizados pelas drogas, pela prostituição, pela ignorância, sem história, vivem embaixo de pontes e viadutos, casas, apartamentos e nas mansões. E aí? Hoje em dia existe isso? Será que existe isso? Amados e amadas, como o trabalho de assistência social é um trabalho essencial. É um trabalho essencial, importantíssimo na vida, na dignidade da pessoa humana. Filhos tão bons quanto os nossos, nós somos da mesma carne como eles. Todas aquelas pessoas que vivem aí
na margem da sociedade são igualmente a nós. Eles estão, nesse momento, apenas sem recursos, sem as mínimas condições dignas de se viverem, pois eles não são diferentes de nós. Nossos sentimentos, eles sentem. Eles são pessoas, são gente como nós. Amém, amados? Responsabilidade social da igreja. Responsabilidade social da igreja. O que é igreja? Estou falando de igreja aqui, não é igreja templo, não. Eu estou falando da igreja aqui, da igreja nós, os cristãos. Cada um, nós, igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então, se nós, sendo o corpo de Cristo, e Jesus é o cabeça, nós, como igreja, nós temos a obrigação, o dever de sermos partícipes no resgate dos irmãos que estão na mendicância. Por quê? Porque é o trabalho de assistência social. Tem que ser intrínseco, tem que ser dentro de nós. Tem que ser prioridade. Mais uma vez, independentemente de rótulo de igreja. Deus, Jesus é o cabeça. Deus ordenou. A responsabilidade é de nós, igreja. Efésios, o apóstolo Paulo fala lá, em Efésios 1, verso 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós, outros, e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia fala a todo momento. Efésios 1, do 1 e 2. Vou repetir. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A graça a vós outros e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Jesus. A responsabilidade social da igreja. Então, são coisas que toda hora é Bíblia. O que é Bíblia? A apostila está aqui. Mostrando que na atualidade existe. Efésios 1, 1 e 2, do 1 ao 2. Efésios 1, verso 1 e 2. O trato desse assunto tem levado a crentes a se dividirem em três grupos. Primeiro, os que pregam um evangelho espiritual, sem se preocupar nem se envolver
com as questões sociais, acreditando que o ato simplista de aceitar Jesus resolverá todos os problemas do indivíduo. Então, eu vou chegar mais próximo aqui da câmera. E esse é o curso de capelania social. Isso aqui não é uma pregação, mas faz-se necessário falar o que a palavra diz sobre o assistencialismo social. A palavra de Deus, ela é inerrável. A palavra de Deus, ela não mente. Então, se eu sou cristão, se eu sou um ministro do Evangelho de Cristo, então eu não posso omitir, tá, o entendimento que o Espírito Santo me revelou, que revela a todos os servos do Senhor. Então, seguindo a programação da apostila, em relação a palavra de Deus, estamos aqui falando da responsabilidade social da igreja. Efésios 1, do versículo 1 e 2. O apóstolo Paulo, ele dá a saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, quando a gente vê aí essa saudação aí, o que é que tem a ver com Efésios 1, 1 e 2? O trato desse assunto tem levado os crentes a se dividirem em 3 grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Em 3 grupos. Então, o primeiro grupo são aqueles grupos que pregam um evangelho espiritual sem se preocupar nem se envolver com questões sociais, acreditando que simplesmente o ato simplista de aceitar Jesus resolverá todos os problemas do indivíduo. Então, são 3 grupos. Quando a pessoa... Eu estou falando aqui da responsabilidade da igreja. Não é igreja templo, é igreja nós, os cristãos. Nós, os cristãos. Os membros do corpo de Cristo. Eclésia, igreja. E ao mesmo tempo posso falar também da igreja templo, das várias denominações cristãs que existem. A responsabilidade é de toda a igreja. Quer igreja nós, quer igreja denominações. A responsabilidade social da igreja é de todos nós. Então, nesse assunto, há 3 divisões. Os que pregam o evangelho espiritual sem se preocupar nem se envolver com questões sociais, acreditando que o ato simplista de aceitar Jesus resolverá todos os problemas do indivíduo. O segundo,
os que pregam o evangelho social, que se preocupam com os problemas materiais e omite a necessidade de uma conversão verdadeira que transforme a natureza do homem. E o 3, os que entendem que o evangelho modifica o homem em sua natureza através da verdadeira conversão, para que este possa influenciar positivamente o seu mundo. É precisamente neste terceiro grupo que iremos nos posicionar. Desejamos ser igreja que fale a alma sem se esquecer do corpo e que cuide dos problemas sociais que afligem o homem sem perder de vista a grave realidade espiritual que o escraviza. Então, amados, os senhores, os amados e amadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estão aprendendo minuciosamente o que é, qual o dever, a responsabilidade da igreja. Ou seja, há 3 linhas de pensamento, né? A igreja, né? Essa igreja que eu estou falando, da igreja instituição, templo, tá? Para vocês entenderem melhor. Agora eu estou falando da instituição templo, tá? E não vou dividir assim, não. Vou dividir a divisão, vou deixar mesmo. Divisão três pontos, né? Que a apostila está assim. Vai para você entender, pra vocês entenderem, né? A responsabilidade da igreja, tanto nós cristãos individuais como igreja, templo, né? Porque o cristão, igreja, eclésia, igreja. Então, Jesus é a cabeça da igreja e nós somos o corpo da igreja, tá? Então, o que é que a divisão foi feita? Há grupos, há igrejas que ela dá responsabilidade, deixa eu colocar aqui, dividimos em 3, a responsabilidade social da igreja. Estamos falando da responsabilidade social da igreja. Então, há um grupo que prega um evangelho espiritual sem se preocupar nem se envolver com as questões sociais. Ou seja, é aquela igreja que fala, ó, Jesus é o único Salvador, você tem que se entregar a Ele, doa-te, aceita Ele como o único e exclusivo Salvador, e você vai morar no céu e tal, e levanta a mão e tal, pronto. A linha de pensamento é assim, mas não se preocupa com a ação social da pessoa. É só ali o espiritual. Ele se preocupa com o evangelho espiritual, que é o primeiro, e não quer se envolver com a parte material, com a parte de ajuda. É só na mente. Mente, não. Jesus, vai para o céu, vai para o céu. Mas se esquece do lado material, da dignidade da pessoa, do problema social que ele está passando. Já o outro pensamento é os que pregam o evangelho social, cuida do material, da alimento, da roupa, né? Ajuda a construir uma casa, tal, mas esquece do espiritual, que a pessoa se converta, né, a Jesus Cristo, tal, e viva uma vida conforme os preceitos da Bíblia, não é da igreja, é da Bíblia, como Deus manda, tá? Que seja feito. Então, há uma divisão, né? E a terceira é o que entende que o evangelho modifica o homem,
na sua natureza através da verdadeira conversão e, e que ele, e esse é a pessoa convertida, ele vai influenciar positivamente o seu mundo, as outras pessoas através dele irão ser influenciadas, né? Então, esse terceiro linha de pensamento é que nós vamos abordar aqui. Entendeu, pessoal? Essa apostila, né, aqueles que forem fazer o curso, que desejarem, é só entrar em contato, né, conosco que nós enviaremos essa apostila para vocês. Né? Aqueles que irão fazer o curso não, vocês vocês já estão fazendo o curso, é gratuitamente, vocês não vão pagar nada, né? Mas para adquirir a certificação, né, que é o certificado e a credencial, aí paga-se uma taxa e vocês vai junto à apostila com todo o material, ok? Então, concluindo, nós estamos falando da responsabilidade da igreja. Então, o que é a igreja? Qual é a responsabilidade da igreja na parte de assistência social? Então, o trato deste assunto tem levado os crentes a se dividirem em três grupos. Primeiro, os que pregam o evangelho espiritual sem se preocupar nem se envolver com questões sociais, acreditando que o ato simplicista de aceitar Jesus resolverá todos os problemas do indivíduo. 2. Os que pregam o evangelho social, que se preocupa com os problemas materiais e omite a necessidade de uma conversão verdadeira que transforme a natureza do homem. 3. Os que entendem que o evangelho modifica o homem em sua natureza através da verdadeira conversão, para que este possa influenciar positivamente seu mundo. É precisamente nesse terceiro grupo que queremos nos posicionar. Desejamos ser igreja, a igreja que fale a alma sem esquecer do corpo e que cuide dos problemas sociais que aflige o homem sem perder de vista a grave realidade espiritual que o escraviza. Então, na próxima aula, né, nós veremos aí a continuidade, né, da responsabilidade da igreja, né? Essa é a disciplina capelania social, né? E em breve estaremos voltando, né? E darmos continuidade com o curso de capelania social. Essa aí é a aula 1 do curso de capelania social. Que Jesus continue nos abençoando poderosamente, que possamos aí sermos a igreja verdadeira de Cristo, que nós possamos nos doar e colocarmos sempre a mão no arado e cumprirmos o ID de Cristo. Amém? Até a próxima aula e que Jesus nos abençoe. Amém? Glória a Deus.